Olá, sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula Paraná, 7º ano em ensino religioso. E vamos falar das diferentes formas de expressão e manifestação ritualísticas em algumas organizações religiosas. Os objetivos da aula de hoje é analisar alguns ritos nas tradições religiosas, destacando princípios éticos e sua importância para a sociedade. Estão prontos, aventureiros da cultura? Vamos juntos descobrir alguns rituais, qual a sua importância para as religiões e para a sociedade de um modo geral. Você tem algum ritual que você faz? Quando você acorda, quando você vai dormir? Ou mesmo algum ritual religioso, alguns fazem o nome do Pai, outros oram antes de comer. Enfim, você tem algum ritual? Sabe o que é ritual? O que é rito e ritual? Será que tem diferença entre rito e ritual? E procure lembrar algum que você já ouviu, já viu. E o que ele se referia? O que queria dizer esse ritual? Para que, afinal de contas, que servem os rituais? Tem alguma importância? Qual é a função nas religiões, na sociedade? Já se perguntou? Vamos refletir um pouco sobre isso? Bem, então, os ritos e rituais são celebrações das tradições e manifestações religiosas. Mas nós temos rituais religiosos e outros não. Ritual é tudo aquilo que a gente sempre repete pelo mesmo motivo. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. O costume de raspar a cabeça quando alguém passa no vestibular. Acabou virando um ritual. No Oriente tem muitos rituais que são ligados à tradição cultural, mas não à religião necessariamente. Então, podem ser compreendidos como a recapitulação. Recapitulação é rememoração, é trazer de volta no presente algo que aconteceu no passado, de um acontecimento principalmente sagrado do passado. Ritual é um conjunto de gestos, ações que compõem o rito. Por exemplo, você tem o rito de passagem, o rito rito de iniciação, quando alguém é iniciado numa religião. O que muda de um rito de iniciação de uma religião para outra? Os tipos de rituais. Os tipos, batiza adulto, outro batiza só criança, molha na água, ou tem que ser num rio, corta o cabelo, enfim, cada rito muda de acordo conforme os rituais. O ritual é um comportamento simbólico. Então, todo ritual simboliza algo, ou o que aconteceu lá na origem, na criação do mundo, na criação daquela religião, um fato histórico, um momento importante, mas ele é sempre padronizado. Ele sempre se repete, ele é redundante. Redundante significa que ele se repete, deve ser sempre da mesma maneira. Por isso, o ritual, que é uma palavra que vem do sânscrito, que é a língua antiga indiana, sânscrito, a palavra rit significa ritmo. Então, quer dizer, sempre o mesmo ritmo, repetindo os mesmos gestos. E ele canaliza emoções e organiza grupos sociais. Alguns pesquisadores da cultura, chamados de antropólogos, eles dizem que o ritual mantém a coesão social. As pessoas mantêm os valores, a tradição, fazendo todo ano aquele ritual. Cada cultura, cada religião tem os seus rituais. Aqui no Brasil, dada a colonização, temos muitos rituais ligados ao cristianismo católico, mas também rituais indígenas, rituais africanos que compõem a nossa cultura. Bom, aqui temos uma belíssima foto de um ritual indígena chamado de toré, realizado por povos indígenas. Essa foto é de Pancaruru, em Pernambuco, mas vários povos do Nordeste, vários povos indígenas do Nordeste fazem um toré. O toré é uma mistura de festa, ritual religioso, celebração, que acontece, como eu disse, em muitos povos. Então o toré é um ritual indígena que une dança, religião, luta. Dentro do toré também tem luta entre os indígenas e brincadeiras para as crianças. É como se fosse uma grande festa religiosa que tem dança, canto, lutas e brincadeiras. Parece muito divertido, não parece? E é encontrado em diferentes povos do Nordeste. Pode variar de acordo com a cultura e com o povo. Então, o toré acontece em vários povos, mas ele pode mudar um pouquinho de acordo com o povo indígena que está fazendo o toré. Aqui temos uma foto também do toré, onde eles estão tocando um instrumento ziriguidum, que eles assopram durante essa festividade. O povo brasileiro tem uma herança muito grande dos povos indígenas, não apenas na linguagem, palavras como abacaxi,
Curitiba, enfim, hábitos alimentares, desde o milho, a mandioca, até a religiosidade. Bom, os Cariri Chocó, Cucururu Cariri, Potiguara, Pancararé, Pancacaru, Tucá e os Funilô ou Funiô são alguns povos indígenas que praticam o toré. Como homenagem aos mortos, então ele lembra um pouco o Quarupi da Amazônia, inclusive tem alguns elementos muito similares ao Quarupi, que é um ritual que acontece na Amazônia, mas é uma homenagem aos mortos, então aos ancestrais, já sempre os indígenas rememorando, revivendo, cultuando a memória dos ancestrais, mas também em agradecimento pelas colheitas e pela pesca. Então tem uma múltipla função. É um ritual fúnebre, o toré, dos mortos, então como se fosse o dia de finados para os cristãos, mas também agradecimento pela colheita, pela fartura e pedido que as coisas venham com muita saúde, muita fartura. Gostaram? Conheciam o toré? Já tinham ouvido falar desse ritual indígena toré? Bom, agora vamos fazer aqui um break para o quiz, primeiro quiz da aula de hoje. Bom, número 1, os rituais são celebrações das tradições e manifestações religiosas e podem ser compreendidos como: letra A, um conjunto de gestos sem sentido nenhum, a recapitulação de um acontecimento do passado, ou letra C, práticas e ações inéditas que nunca se repetem. Vamos dar um tempinho, vocês escolhem qual é a alternativa correta e já voltamos. Voltamos com a resolução do primeiro quiz da Aula Paraná, 7º ano, sobre as diferentes expressões e manifestações ritualísticas das diversas religiões. E estamos falando especificamente de ritos e rituais. Já falamos do toré, um ritual indígena brasileiro, lá do Nordeste, e agora estamos fazendo um quiz, e o quiz traz aqui a questão: os ritos rituais são celebrações das tradições e manifestações religiosas e podem ser compreendidos como: letra A, um conjunto de gestos sem sentido. Letra B, recapitulação de um acontecimento do passado. Letra C, práticas e ações inéditas que não se repetem. Qual será a resposta correta? Letra B, a recapitulação de um acontecimento do passado. Conjunto de gestos sem sentido não é, porque são conjuntos de gestos simbólicos que têm um sentido para aquela cultura, para aquela religião. E práticas inéditas também não, porque o ritual é sempre repetição, sempre mantido da mesma forma, sempre procura-se fazer da mesma forma que aconteceu no passado, por isso é uma recapitulação.
Mas não importa se você errou ou acertou. Afinal de contas, prova, atividade, quiz, questões, o objetivo não é a nota em si, o objetivo é você aprender. Então, a atividade avaliativa tem que ser entendida como parte do processo de aprendizagem. E algumas vezes a gente aprende mais com o que a gente errou do que aquilo que a gente ou chutou ou já sabia. Afinal de contas, viver é aprender. Vamos em frente então, agora vamos falar de um ritual cristão. A maioria das pessoas está mais familiarizada com os rituais cristãos. Então, o batismo é um ritual de iniciação no cristianismo. Para os católicos é feito quando a pessoa nasce ou logo depois que nasce. Para os evangélicos, de um modo geral, principalmente os pentecostais, a pessoa é batizada adulta, porque é quando ela escolhe. Então, bom, esse ritual repete a ação, o ritual original do batismo no cristianismo, repete a ação de São João Batista, que é considerado um santo da Igreja Católica, que segundo a tradição, ele batizava as pessoas no Rio Jordão. E ele batizou Jesus. Então, João Batista batizou Jesus, depois Jesus lavou os pés de João Batista, mostrando que o verdadeiro cristão tem que ser humilde. No catolicismo, o batismo, ele é um dos 7 sacramentos. Na Igreja Católica, os rituais ou ritos são chamados de sacramentos, ou seja, tornar sagrado. E eles são no número de 7, como podemos ver na ilustração. O primeiro é o batismo, o segundo é confirmação ou crisma, a pessoa estuda, faz catequese, e aí ela tem a confirmação, a crisma. Reconciliação, que também pode ser chamado de quando a pessoa vai se confessar, a reconciliação. Eucaristia, quando toma a hóstia, que representa o corpo de Cristo, e o padre toma vinho, sangue de Cristo. Casamento ou matrimônio, ordem ou ordenação, quando uma pessoa se torna padre, e unção dos enfermos. Tanto os enfermos recebem a unção, ou ainda quando a pessoa morre, o padre faz para o católico a extrema unção, que é a última, daí o último sacramento, quando a pessoa morre. Isso para os católicos. Outras religiões e igrejas cristãs têm algumas diferenças. Tem rituais de culto, missa, cura, mas para a Igreja Católica são os 7 sacramentos, como podemos ver nesta ilustração, que eu tirei inclusive de um site católico. Bom, agora vamos falar, tem muitos rituais orientais, desde a meditação, que pode ser considerado um ritual, colocar para alguns budistas japoneses, deixam um prato de arroz, copo de leite e incenso para os mortos. São muitos rituais, mas eu vou falar de um ritual bem bacana, que é encontrado em várias religiões orientais, mas aqui vamos citar o budismo. E ela se chama Ikebana. Ikebana é a produção de um arranjo de flores. E ela tem toda uma lógica, toda uma técnica. O tamanho das flores, a que está ligada ao céu, a que está ligada à terra, a que está ligada ao homem, tem toda uma forma de preparo. A igreja messiânica em Curitiba, na cidade de Curitiba, na frente do Museu Oscar Niemeyer, existe uma igreja messiânica, que é da religião oriental, que tem um criador, eles fazem a imposição de mãos para a cura, eles acreditam, como muitas religiões, então tem várias, eles fazem jorei, né, que é imposição de mãos, mas aí eles têm essa prática da Ikebana. A Ikebana é uma arte que nasceu há mais ou menos 1000 anos atrás e tem origem no ritual onde as pessoas faziam um arranjo de flores para oferecer a Buda. Então, em homenagem à iluminação de Buda, faziam arranjo de flores. Também alguns samurais eram treinados para fazer Ikebana, assim como o origami, para se acalmar, para entrar no estado de harmonia. E também aos deuses e aos antepassados. Olha, uma outra religião que valoriza bastante os antepassados são as religiões orientais e aqui no caso o budismo. Ali temos uma imagem de uma mulher vestindo kimono dentro da tradição zen budista e ela está fazendo uma ikebana, um arranjo de flores, esse ritual belíssimo que serve também para harmonizar o ambiente, para trazer paz, para trazer harmonia. A ikebana é um dos rituais do zen budismo japonês. No Brasil temos bastante pessoas do zen budismo, na Praça do Japão, na capital do estado, tem um templo zen budista. Sua elaboração respeita 3 princípios, ela obrigatoriamente tem que respeitar 3 princípios. O ten, palavra japonesa ten, que significa céu, jin, que significa homem, e chi, que significa terra.
Então, é um arranjo que vai ter 3 ramos de flor, um bem grande no centro, que é o céu, um que é um pouco inclinado para o lado, que é a terra, e um do meio, que é o homem. Então, falando da harmonia que o homem tem que ter com o céu, com a terra, com as coisas espirituais e com o mundo, com a razão, a ciência, mas com o trabalho, com as vivências do dia a dia, que traz um pouco do ensinamento budista por trás desta ikebana. Um dos objetivos é trazer harmonia para o ambiente, entre muitos outros. E aqui uma ilustração antiga da produção da ikebana. E agora vocês já estavam esperando. O que será que vem no próximo quiz? Será que eu vou acertar? Qual vai ser a pergunta? Vamos descobrir então. Quiz número 2 da aula de 7º ano, aula Paraná, Ritos e Rituais. A Igreja Católica possui alguns rituais religiosos que marcam a sua doutrina e a sua tradição. O conjunto desses rituais da Igreja Católica se chama Ritos e Rituais Sagrados. Letra B, Eucaristia e Extrema Unção. Letra C, 7 Sacramentos. Essa tá fácil, hein? Vamos deixar um tempinho aí para vocês escolherem a alternativa correta. E logo voltamos para descobrirmos juntos qual alternativa é a verdadeira. Retornamos com o quiz número 2 da aula do 7º ano Ensino Religioso, Ritos e Rituais. A Igreja Católica possui alguns rituais religiosos que marcam a sua doutrina e a sua tradição. O conjunto desses rituais chama-se A. Ritos e Rituais Sagrados. B. Eucaristia e Extrema Unção. C. 7 Sacramentos. Qual será a resposta correta? Vamos descobrir? 7 sacramentos. Eucaristia e Extrema Unção são 2 desses 7. Ritos e rituais sagrados? Sim, eles são, mas não é o nome, então a Igreja Católica chama de 7 sacramentos. Bom, falamos de ritos e rituais indígena, cristãos, agora vamos falar de rito e ritual oriental. Aliás, falamos de oriental também, da ikebana, agora vamos falar de rito e ritual africano. Um dos rituais mais conhecidos das religiões de matriz africana, aqui no Brasil as mais conhecidas são Umbanda e Candomblé, é ofertar flores para Iemanjá. E aqui é uma ilustração apenas da Iemanjá, rainha do mar, é o orixá do mar, das águas salgadas. Muito respeitada, inclusive com sincretismo com a santa da Igreja Católica, mas cultuada na Umbanda e no Candomblé. É comum até quem não é da religião jogar flores para Iemanjá no mar no final do ano, pedindo e agradecendo. É um ritual bem bonito, mas os candomblecistas e umbandistas fazem um barquinho com flores, lembrando que isso é biodegradável, né? É um material, a flor ela decompõe, ela é orgânica.
Esse ritual é muito comum na passagem de ano e simboliza agradecimento por todas as coisas boas ocorridas no ano e também o desejo que traga saúde, prosperidade. Então, tem muitos rituais de Umbanda e Candomblé, alguns ligados a alimentos, quer dizer, quase todos eles ligados à alimentação, cada orixá tem um prato, tem festas, iniciações, mas hoje aprendemos aqui sobre flores para Iemanjá, esse ritual que acontece no fim de ano, mas no Candomblé acontece também no dia que é comemorado, o dia de Iemanjá, no dia do orixá também é feito esses rituais, entre outros. Agora vamos fazer um quiz para testar o seu conhecimento. A Iemanjá é a rainha do mar, é um dos orixás mais conhecidos no Brasil, um dos, né? Na passagem de ano é muito comum um ritual onde fazemos oferendas na forma de: letra A, flores lançadas ao mar. Letra B, batismo com banhos e ervas. Letra C, jejum e orações. Qual será a resposta correta? Eu vou dar um tempinho aí para vocês pensarem, escolherem uma das alternativas A, B ou C e logo voltamos para descobrir qual é a resposta correta. Muito bem, voltamos com a resolução do terceiro e último quiz da aula de hoje, que é sobre religiões de matriz africana. A Iemanjá, a rainha do mar, é um dos orixás mais conhecidos no Brasil. Na passagem do ano é muito comum um ritual onde se fazem oferendas. E essas oferendas são na forma de: letra A, flores lançadas ao mar. B, batismo com banhos e ervas. Ou letra C, jejum e orações. Qual será a resposta correta? Flores lançadas ao mar. O batismo com banho e ervas acontece na Umbanda, mas não é o de Iemanjá necessariamente. Jejum e orações tem em várias religiões, tem também nas religiões de matriz africana, no islamismo, mas a resposta correta aqui é a letra A, flores lançadas ao mar. Bom, na aula de hoje nós estudamos alguns ritos e rituais religiosos. Descobrimos que o ritual é uma repetição de gestos simbólicos de algo que aconteceu no passado, mas que é fundamental, muito importante para cada cultura, cada tradição religiosa, porque mantém os ensinamentos e as doutrinas, lembrando o que aconteceu no passado. Além disso, os ritos e rituais também fazem parte do patrimônio histórico material e imaterial da humanidade. E eu me despeço de vocês com o tradicional Shalom para quem é de judaísmo, Salam Aleikum para os irmãos muçulmanos, Namastê para todos os orientalistas, budistas, Axé para quem é de candomblé, Saravá para todos os umbandistas, assim seja para os espíritas, amém para todos os cristãos, Atcheaereté em Amandu, para os povos guaranis e assim cumprimento todos os povos indígenas. Sempre lembrando, conhecer para respeitar.
escutar. Até a próxima aula.